A paz do Senhor para você que está acompanhando com a gente mais um estudo no livro de Ruth. Eu vou trazer aqui para vocês hoje um resumo das reflexões que a gente fez no nosso encontro para estudar essa passagem. No último encontro, a gente tratou sobre a fé de Orfa e de Ruth, a maneira como elas conheceram a Deus e a profundidade da fé de cada uma delas, que fez toda a diferença, né, no futuro que cada uma delas teria, no que aconteceria a cada uma delas. Uma permaneceu com Noemi, enquanto a outra voltou para seus deuses, para sua família. E hoje nós vamos tratar desse momento, o momento do retorno de Ruth e Noemi para Belém, né, a casa do pão, onde Deus havia lembrado do seu povo e voltava a ter pão, né? Vamos ler a partir do capítulo, no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 22, que diz assim: Então ambas se foram, até que chegaram a Belém, e sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Aqui a gente está vendo o retorno das duas, né? A primeira coisa que Noemi faz quando ela chega a Belém, a gente vê que a cidade inteira se alvoroçou com o retorno delas, e no nosso encontro a gente refletiu sobre isso, né? Sobre o fato de que provavelmente a família de Noemi, né? Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion foram os únicos, talvez, que deixaram Belém naquele momento durante aquela fome. Ou poderia ser também por causa de Noemi ser muito conhecida, né, por eles ali na cidade, mas fato é que o texto diz para a gente que toda a cidade se comoveu por causa delas. E Noemi, na primeira oportunidade de fala, no momento em que ela chega ali, ela dá continuidade ao discurso da amargura que ela já havia, né, começado, que ela já havia citado no caminho, e ela repete mais uma vez que Deus tem estado contra ela, que Deus tem afligido ela, né, e tem descarregado contra ela a sua mão. A gente refletiu também sobre o fato de que a Noemi, mesmo aqui em toda essa situação, ela reafirma a soberania de Deus, o fato de que isso não era um acidente, não era algo do acaso, era a mão de Deus mesmo se manifestando ali naquela situação. Mas a gente vê que ela permanece com um discurso voltado para as circunstâncias e dificuldades que Deus tem permitido sobre a vida dela, né? Mas nós vamos nos focar aqui, nesse momento de volta, sobre algo que é dito aqui que é muito interessante. Que assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora moabita. A Ruth, a Noemi, quando ela chega lá, ela retorna para o discurso de amargura, mas a Noemi ela não consegue perceber. Nós vamos falar aqui sobre duas providências de Deus na vida de Noemi, né? Ela diz lá, a gente leu agora há pouco, quando ela fala que ditosa eu parti, e a gente falou sobre isso também, sobre o fato de que a Noemi ela partiu bem, né? Ela não foi obrigada, ela não saiu de Belém contrariada, ela saiu com expectativas, pensando sobre o futuro, sobre as coisas que ela faria, uma nova cidade, novos sonhos, novos projetos. E a gente pensou sobre o fato de que muitas vezes nós fazemos como Noemi, né? A gente sai da presença de Deus, sai da vontade de Deus, foge da direção de Deus e faz isso alegremente, como diz ela aqui, ditosa, bem-aventurada, feliz, né? Que são sinônimos da palavra ditosa. E muitas vezes nós fazemos isso, nós tomamos caminhos de morte, né? A Bíblia diz que há caminhos para o homem parecem de bem, mas no final são caminhos de morte. E nós tomamos esses caminhos muitas vezes partindo, fugindo da presença de Deus alegremente, né? Como Noemi saiu com a família dela. E Noemi voltou. E aqui também a gente tem que reparar na misericórdia de Deus, porque a gente vê os dois caminhos, como a gente disse no último estudo, né? O caminho de Elimeleque partindo, indo para fora de Belém, e aqui a gente vê o caminho de Noemi, né? A bondade de Deus que permitiu a ela voltar, né? Mesmo depois de todas aquelas circunstâncias. Mas como a gente estava falando, tem duas providências de Deus que a gente precisa destacar aqui.
A Ruth, na vida da Noemi, ela era a providência de Deus. A Noemi estava amargurada, vazia, entristecida, assolada pela dor, cega pelo pecado, mas Deus permite na vida dela uma Ruth, né? E a gente vê um pouquinho mais à frente nesse texto, para quem já conhece a história, a forma, além de Ruth ter sido um amparo para Noemi nos momentos de fraqueza da fé dela, ter permanecido com ela no momento de maior dor, de maior solidão, como uma amiga fiel, a gente viu a declaração de Ruth ali para Noemi, todo o cuidado dela. Além de tudo isso, a gente vê que a Ruth seria o futuro, né, da Noemi. Então, a gente vê aqui uma providência de Deus, o versículo que a gente vê lá mais à frente no livro de Ruth 4,15, em que diz sobre o filho que Ruth gerou para Noemi, que ele seria o restaurador da vida e consolador da velhice de Noemi, né? E elas afirmam, pois tua nora que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. Então, Noemi está dizendo aqui, ela está afirmando que ela partiu ditosa e que Deus fez ela voltar vazia, mas aqui a gente vê que a Noemi ela está simplesmente cega, né? Porque ela não voltou vazia, ela voltou trazendo Ruth com ela, e Ruth para ela, como o próprio texto afirma, era melhor do que 7 filhos. Então, a gente vê também a providência de Deus, a segunda providência que eu gostaria de citar, que a gente precisa realçar aqui, que elas voltaram exatamente no período de maior prosperidade de Israel, o tempo da colheita. Era a melhor época para 2 viúvas estarem retornando a Belém. As viúvas, os órfãos, os necessitados, os estrangeiros, eles dependiam do favor de outras pessoas. Mas não era só do favor de outras pessoas, eles dependiam, haviam leis e coisas que Deus havia especificado, né? São dispositivos, coisas que Deus criou para que as pessoas fossem socorridas em suas necessidades. E um desses dispositivos era a respiga. E nós vamos entender agora o conceito de respiga, porque a gente precisa entender isso para perceber as providências de Deus na vida da Noemi no momento daquele retorno. Uma das providências era a presença de Ruth, que era melhor para ela do que 7 filhos, era amparo, consolo, ajuda, e que foi um instrumento de Deus para prover o futuro de Noemi, a segurança do futuro de Noemi. Mas a gente vê aqui, vamos entender a lei da respiga para a gente perceber a providência de Deus em permitir que aquelas mulheres voltassem exatamente no período da colheita. Elas ouviram que Deus havia lembrado do povo e estava dando pão, né? Ou seja, a terra voltou a produzir, os inimigos de alguma forma tinham sido afastados, a fome deixou de ser aquele fantasma que as assombrava, que assombrava Belém, e elas decidiram voltar. Mas, como a gente refletiu no nosso estudo, elas eram mulheres, elas estavam voltando de uma terra distante, havia inúmeras possibilidades delas terem voltado e já ter acabado, ou já ter passado o período da colheita. Mas Deus providenciou para que todas as coisas acontecessem no tempo certo. E por que a colheita era tão importante? Havia na lei de Deus o conceito de respigar, que nós vamos ver nos próximos versículos que a gente vai ler, que é exatamente isso que Ruth faz quando ela chega a Belém. Lá em Levítico 19, 9 e 10 diz assim: quando também cegares a tua messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso aqui está lá em Levítico, gente. Deus deixou essa ordem, porque em Israel, todas as tribos, todas as pessoas, elas tinham sua própria terra. Deus foi muito justo em dividir, em organizar todas as coisas e criar leis para que todas as famílias tivessem sua própria terra, com exceção da família dos levitas, né, que serviam no templo, e o sustento deles vinha do templo. Todos tinham seu próprio sustento, sua própria terra, e sabendo que haveria situações, às vezes má administração, momentos de dificuldade, Deus também tinha deixado leis para que aquelas terras, né, se alguém caísse numa situação de pobreza ou de dificuldade, precisasse vender sua terra, perder suas posses, haviam leis que garantiam, né, ao final de um determinado período de tempo, que todas as propriedades voltavam aos seus donos originais, sem conversa e prejuízo para ninguém. Tudo muito bem calculado, muito bem organizado por Deus,
para que a injustiça não fosse crescendo e as situações gerassem, né, um desequilíbrio ali entre as tribos de Israel. Um dos dispositivos para socorrer as pessoas que, de repente, talvez numa situação de necessidade, tivessem empobrecido, ou por má administração, ou por algum problema, um dos dispositivos era o dispositivo da respiga. Caso alguém tivesse em uma situação de pobreza, uma viúva, um órfão, um estrangeiro que estivesse passando por Israel, ele tinha o direito, dado por Deus, pela lei, de entrar nos campos no momento da colheita, e à medida que os trabalhadores do senhor daquele campo iam trabalhando e colhendo, tudo que caísse, tudo que ficasse para trás, era posse daquele que era disponível para o estrangeiro e para a viúva. O campo não poderia ser completamente limpo. O trabalhador vinha, fazia aquela primeira colheita, e não poderia ter um segundo trabalhador passando atrás para fazer uma segunda varredura. Se aquele certo deixasse cair uma espiga do peixe, se uma uva caísse, ou se um cacho de uva ficasse para trás na vinha, enfim, o campo deveria ter possibilidades para o alimento do pobre e do estrangeiro, e essas possibilidades seriam ali através das falhas, né? A partir do momento que a pessoa passava colhendo, que ficasse para trás ou que caísse, era de posse da viúva, do pobre, do estrangeiro. Então, vamos pensar comigo. Se a possibilidade de obter esse mantimento através da respiga, ela acontecia no momento da colheita, então a possibilidade de conquistar alimento para viver ali durante o ano, que aquelas mulheres teriam, seria essa. Não haveria, depois de passar da colheita, quando todos os cereais estivessem guardados, quando tudo já tivesse sido realizado, as pessoas teriam seu sustento, né, através daquela colheita que elas colheram, guardaram, conservaram ali aquele mantimento. Mas só quem esteve presente na colheita teria isso. Se Ruth e Noemi chegassem posterior a esse período, elas não teriam a possibilidade de fazer um estoque, de fazer mantimento, de guardar para o futuro. Elas chegariam num tempo em que não haveria nada, não haveria como elas trabalharem pelo seu sustento ali, né? Então, olha para você ver, Deus foi providente com Noemi através da vida de Ruth, mas Deus também fez com que todas as coisas cooperassem ali para que elas chegassem no melhor momento. Elas vinham de um período terrível, de tristeza, de dificuldade, mas elas chegaram a Israel no melhor momento para serem supridas, sustentadas, e a gente sabe que foi muito mais que isso, porque foi através da colheita ali e da presença de Ruth no campo em que ela conheceu a Boaz e que os dois se viram, né? Mas, por momento, isso aqui já seria um grande motivo de alegria e de gratidão, né, da parte de Noemi. Só que a gente viu que a Noemi não estava com condições de enxergar isso. E é mais um alerta para nós, para que a gente observe sempre, né, não permita que as situações nos ceguem, que a ingratidão e a amargura nos tornem incapazes de perceber o cuidado de Deus e as providências que Ele tem dado, tem manifestado e trazido para nós. Né? E muitas vezes o pecado faz isso, ele nos cega, outras vezes a amargura, né, circunstâncias adversas vêm, e a gente está sendo abençoado por Deus em várias áreas, mas os nossos olhos se inclinam somente para a ausência, somente para aquilo que nós sentimos que Deus deixou de fazer ou que Deus deixou de nos dar. No nosso encontro, nós refletimos também sobre o fato de como isso lembra, né, Adão e Eva no jardim. Deus deu inúmeras coisas, Deus criou um jardim maravilhoso, Deus deu centenas de árvores frutíferas, com frutos maravilhosos para Adão e Eva, e ele fez apenas uma exigência, que eles não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, entre centenas, Deus pediu que eles se abstessem de uma só, mas eles não perceberam a bondade de Deus em oferecer tanto, e Eva foi enganada pelo discurso da serpente, e a alegação da serpente foi justamente essa, de que Deus estava negando a eles alguma coisa, né? De que Deus estava privando eles de uma felicidade que eles poderiam ter, de algo que era deles por direito. E ela cega ali por aquela situação, ouvindo a serpente, ela cai nesse conto, né, de pensar que Deus estava privando ela de alguma coisa que ele poderia oferecer, ao invés de observar toda a providência, toda a bondade, todo o resto que Deus havia dado, fornecido para eles ali naquele jardim. Eles não tinham falta de nada.
né? Mas eles preferiram olhar exatamente para aquilo que Deus havia pedido que eles não fizessem. Vamos para o próximo slide aqui. A gente está vendo que a Noemi, ela diz, né, que ela saiu ditosa, e ela saiu ditosa realmente, mas ela saiu de uma terra faminta. E agora ela estava voltando vazia, né, sem filhos, para uma terra abundante. Então, a situação aqui não é geográfica. A questão não diz respeito à posição. A questão é estar no centro da vontade de Deus. Se Noemi tivesse permanecido ali com o povo em Israel, talvez ela ia passar dificuldades, passar por fome como eles, mas ela ia estar no centro da vontade de Deus e talvez estivesse ainda com seu marido, com seus filhos, enfim. Mas ela saiu ditosa, planejando ali, falando, imaginando uma vida futura, e agora ela voltava com mãos vazias. Né? Eu estou falando aqui a nível da família dela, a gente acabou de afirmar que ela voltou, ela não voltou vazia realmente, ela voltou com Ruth, né, que era a providência suficiente de Deus para a vida dela, mas a nível da família original dela, ela enterrou essa família em Moab. Então, a gente vê que o importante é estar na presença de Deus, estar na direção de Deus, servir a Deus, obedecer a Deus, para que a seu tempo, se nós sofremos, né, junto com o povo de Deus, sofremos junto na presença de Deus, confiando, como diz aquele versículo, levando a preciosa semente, né, chorando, no tempo certo nós vamos colher, no tempo certo nós vamos receber em retorno. Então, como a gente já falou antes, o melhor de tudo, o correto, é estar no centro da vontade de Deus, é estar em obediência, e ainda que seja para dias de tristeza, ainda que seja para situações de sofrimento, todo sofrimento ele tem fim em algum momento, né? E nós colheremos o fruto dos sofrimentos, das circunstâncias e situações que nós passamos aqui. Talvez não nessa vida como nós gostaríamos, mas na vida eterna, que é promessa de Deus para todo aquele que confia e acredita, né, na palavra de Deus. Até aqui nós fizemos algumas aplicações práticas, né, sobre pensamentos sobre o comportamento de Noemi, o comportamento de Ruth, e como a gente poderia aprender com o comportamento delas. Afinal, a Escritura, ela existe, ela está ali para nos orientar, para nos conduzir, e ela tem também como finalidade nos ensinar uma vida que agrade e que alegre o coração de Deus. E nós podemos aprender em qualquer momento da Escritura, em qualquer situação, em qualquer história que a palavra traz. A Bíblia diz que toda a Escritura ela é apta para ensinar, para redarguir, para nos corrigir. Então, até aqui nós fizemos várias aplicações, mas agora eu gostaria de entrar, nós vamos passar por uma parte do livro de Ruth que diz respeito à finalidade do livro de Ruth. Nós vamos entrar no conceito de sombras no Antigo Testamento. É algo que eu gosto muito, é algo que eu acho maravilhoso, a forma como Deus teceu a história, para que nós tivéssemos vislumbres e um entendimento daquilo que ele queria fazer, de quem ele é, do seu caráter, da sua natureza, e do momento em que ele iria manifestar o seu filho, né, e trazer ele a nós. Vamos ler o versículo, está lá em Colossenses 2, versículo 16 e 17, diz assim: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O apóstolo está falando aqui, gente, do Antigo Testamento, sobre um caráter, né, do Antigo Testamento, que é esse caráter pedagógico de nos mostrar algo mais excelente. O Antigo Testamento, ele é recheado de sombras. Às vezes, se a gente for ler o Antigo Testamento com olhos comuns, nós vamos ter muita estranheza com determinadas coisas que são narradas ali. Mas se a gente observar o Antigo Testamento com esse olhar de que Deus estava deixando sombras para algo muito superior que ele planejava realizar, e é esse o intuito desse momento do estudo, a gente vai conseguir perceber a beleza do Antigo Testamento e a beleza que há no livro de Ruth. Né? Isso aqui é necessário para que a gente entenda toda a beleza escondida ali no livro de Ruth. Vamos ler lá em Hebreus 9, do versículo 23 ao 26, diz assim: Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu, nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou no santuário feito por mão, entrou no santuário
Deixa eu corrigir o versículo aqui. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que esse versículo está dizendo para nós aqui, gente? Que quando Cristo compareceu, ele não compareceu diante de um santuário feito por mãos, né, humanas, que era aquele templo, aquele santuário que foi construído ali, onde o povo de Deus oferecia sacrifícios, né, onde o sacerdote entrava uma vez por ano, ele ia lá, se purificava dos seus pecados primeiro, para se apresentar limpo diante de Deus, e depois que ele se purificava dos seus próprios pecados, ele ia lá dentro, no Santo dos Santos, oferecer um sacrifício pelos pecados do povo. O que o texto está dizendo aqui? Que Cristo, ele não fez isso. Ele não entrou no santuário feito por mãos humanas. Ele entrou no santuário nos céus para comparecer diante de Deus. Por quê? Porque o santuário terreno, gente, ele era símbolo desse santuário, da morada de Deus nos céus. O santuário terreno, ele tinha, né, os locais ali, mas ele também tinha um ambiente separado, que era o Santo dos Santos. E era nesse lugar que o sacerdote entrava uma vez só por ano. Ele entrava, primeiro ele se purificava, havia toda uma cerimônia, ele entrava com uma sinetinha, né, no pé, porque se aquele sacerdote entrasse ali e ele tivesse em impureza ou em pecado, Deus fulminaria ele naquele lugar. Era um homem entrando no lugar que simbolizava a presença do próprio Deus, que é santo. Então, aquele sacerdote se apresentava com todo o cuidado naquele lugar. Mas se aquele sacerdote estivesse em erro ou em pecado, ele morreria ali dentro. Como era um lugar proibido das pessoas entrarem, essa sinetinha, ela fazia o barulho e eles viam que aquele sacerdote ainda estava vivo, né? Caso ele não estivesse vivo, eles puxariam ele para fora através daquela cordinha nos pés. Então, há todo um processo, né? E aquele homem, ele entrava ali, ele entrava com o sangue de animais e oferecia sacrifícios, primeiro por ele e depois pelo povo. Aqui, esse versículo está dizendo para a gente que tudo isso Deus fez, né? Tudo isso que acontecia era figura de algo muito superior que Deus faria depois. Porque o próprio Cristo, um dia, entraria na presença de Deus. Mas nem que presença de Deus? No Santo dos Santos, que ficava separado por um véu dentro do templo? Não. Ele entrou aqui, segundo o versículo nos diz, diante do próprio Deus. E ele não entrou lá tendo oferecido o sacrifício pelos pecados dele, porque ele era sem pecado. Então ele entrou lá e ofereceu sacrifícios pelo povo. E que sacrifícios foram esses? O sacerdote, ele entrava com o sangue de animais. Cristo não. Cristo foi o sacerdote, mas ele também foi o próprio sacrifício. Então ele entrou diante de Deus oferecendo o seu próprio sangue. Mas aquilo tudo que existia, né, esse processo todo que Deus fez, era figura do que Cristo faria um dia. E aquele sacrifício que o sacerdote oferecia era feito uma vez por ano. Cristo não. O sacrifício dele era perfeito e foi feito de uma vez por todas, por todos nós. Né? Ele fez um sacrifício só e foi suficiente. Né? Ele era Deus e Deus recebeu esse sacrifício. Então, o que o apóstolo está mostrando aqui? Como as coisas que foram feitas no Antigo Testamento eram sombras da plenitude da revelação de Cristo, né? Vamos passar para mais um versículo aqui que afirma isso? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Esse versículo aqui está dizendo para a gente que a lei era só sombra. Aquilo era um reflexo pálido das coisas excelentes e superiores que Deus estava realizando, que Deus estava mostrando para nós, né, antes de realizar. Aí aqui está falando dos sacrifícios que se oferecem ano após ano, que eram imperfeitos e por isso foram substituídos. Né? E por qual sacrifício foram substituídos? Pelo sacrifício de Cristo, que é perfeito e foi realizado uma vez só para sempre. Não foi mais necessário.
Vamos pensar em outras sombras do Antigo Testamento. O Antigo Testamento inteiro, gente, ele está recheado de sombras, de figuras de Cristo, de lembranças, mostras, para que Cristo fosse reconhecido na sua manifestação. Deus construiu histórias ali, e é por isso que Cristo, muitas vezes, no Novo Testamento, fala sobre o peso do julgamento que viria sobre aquele povo, que mesmo tendo recebido de Deus sinal após sinal, não o reconheceu, não deu a ele glória como o Cristo, não o recebeu como seu Cristo. Né? E é um pecado imenso por isso, porque Deus construiu uma sequência de histórias, fatos, leis, circunstâncias, para mostrar sinais desse Cristo que ele manifestaria. Né? Vamos pensar sobre Moisés. Aqui nós temos algumas sombras. Moisés como uma sombra de Cristo, né? O legislador perfeito que Cristo era. Mas Moisés ali, ele é um reflexo, né? É importante a gente não se esquecer disso. Existem sombras de Cristo no Antigo Testamento, a gente vê sombras na vida de Moisés, na vida de Sansão, Davi, enfim, várias circunstâncias, né? Mas eles eram homens. Isso não quer dizer que eles eram sombras, né? E as sombras não são perfeitas. Quando a gente vê alguém vindo, a gente vê a sombra, né? A gente não consegue ver a pessoa muitas vezes, mas a gente vê uma sombra passando e a sombra é toda torta, é deformada. Ela não é a visão perfeita, ela não tem cores, ela é escura, é só uma sombra. Mas ela faz, quando a sombra passa, a gente sabe se é a sombra de uma pessoa, se é a sombra de um cachorro, de uma criança, ela dá sinais para a gente do objeto para o qual ela indica, mas ela é imperfeita. Então, nós não podemos nos esquecer disso, porque entre essas sombras de Cristo aqui no Antigo Testamento, nós temos Davi. E Davi, apesar de ser sombra de Cristo, a gente vê que ele foi rei, a gente vê várias situações que aconteceram na vida dele. Cristo usa uma das situações que Davi vivenciou para referir a si mesmo e a seus discípulos. Quando questionam a Cristo sobre os espíritos, os discípulos apanhando espigas ali no caminho, num dia de sábado, Cristo diz para ele: vocês não lembram que Davi ele entrou no lugar que não podia e comeu dos pães da propiciação e ofereceu aos seus companheiros? Então, o próprio Cristo está ali mostrando sombras para nós que Deus permitiu e que deveriam ser sinais para que o povo reconhecesse a figura do Cristo na sua manifestação, né? Mas Davi, por exemplo, está entre essas sombras, mas Davi, ele adulterou, ele pecou, ele assassinou o marido de Batseba, ele tinha as mãos cheias de sangue, então eles eram homens, e nós não podemos nos esquecer disso, são sombras, não são o próprio Cristo, até porque se eles fossem suficientes e fossem perfeitos, não seria necessário um Cristo. Então, nós não podemos perder isso de vista. E com esse pensamento, entendendo que eles eram homens imperfeitos e eram reflexos pálidos de Cristo, nós podemos olhar, por exemplo, para a vida de Moisés e lembrar de coisas como quando Moisés passou aquele período lá de 40 anos no deserto, a gente vê Cristo 40 dias no deserto, jejuando ali, sendo tentado pelo diabo. A gente vê na vida de Sansão, essa é uma reflexão que eu ouvi de um pastor que eu gosto muito, o Paul Washer, e é muito interessante ele falando sobre o fato de Sansão, quando narra no Antigo Testamento, o momento em que ele derrotou, né, vários inimigos, todos os seus inimigos ali presentes no momento, com uma queixada de jumento em cima do monte, né, na parte mais alta da cidade, e ele derrota os seus inimigos ali com aquela caveira na mão, né? A queixada de jumento era o quê? Era um osso ali, o crânio ali, a caveira, né, do jumento, que ele usou como arma. E ele faz menção do fato de Cristo, né, derrotando todos os seus inimigos na cruz, exposto ali no Monte da Caveira, né, que o Gólgota era o Monte da Caveira. E é interessante a gente ver esses detalhes. E a gente muitas vezes não percebe algumas coisas porque a gente passa pela Escritura, pelo Antigo Testamento depressa e sem reflexão. Mas vocês já pensaram sobre a Arca de Noé? Vamos pensar um pouco aqui, são sombras, né? O que era a arca? A arca que Deus mandou Noé construir era a única forma de se salvar do dilúvio. A única diferença entre quem recebeu o castigo de Deus e foi destruído no dilúvio
E quem não recebeu o castigo de Deus no dilúvio era a arca. Quem estava dentro estava salvo, quem estava fora estava perdido. Então, a única diferença era entrar naquela arca. A arca ela era uma figura da salvação em Cristo. Deus decidiu condenar os homens pelos seus pecados, pela sua maldade, pela perversidade que havia na terra, e o juízo de Deus ia se manifestar como? Ele decidiu lamber a terra com água, destruir tudo que houvesse pelo caminho. Era a manifestação da ira de Deus pelo pecado e pela maldade humana. E qual era a saída? A saída era confiar em Deus entrando dentro da arca. Noé brigou, enquanto ele construiu aquela arca ali, ela era um aviso para os homens que viveram naquele tempo, e ela foi o único caminho, a única fonte de salvação para aquelas pessoas. Noé e sua família só sobreviveram porque eles estavam dentro da arca. O que vai nos livrar do juízo vindouro, da manifestação futura da ira de Deus sobre esse mundo? E ela virá. Né? A gente já vê sinais da manifestação da ira de Deus, do castigo de Deus sobre pecadores, tantas coisas que a gente tem visto na nossa geração. E certo é que Deus vai manifestar a ira dele sobre toda essa perversidade que está explícita e estampada no mundo em que nós vivemos. A nossa geração, eu acredito que assim tem batido recorde, né, sobre a geração, sobre aquelas pessoas que viveram em Sodoma e Gomorra. A perversidade que nós vemos manifestada nos nossos dias, isso tudo atrai a ira de Deus, e a ira de Deus pelos nossos pecados e pelo mal, ela vai se manifestar, nós sabemos disso porque a Escritura nos garante. A única forma de ser livres dessa ira, dessa manifestação da ira de Deus sobre o nosso pecado, é através de Cristo. Cristo é a nossa arca. E a única diferença entre o que vai ser salvo e o que vai ser condenado não é por mérito deles. A única diferença é que alguns estão escondidos em Cristo, a nossa arca, na salvação que ele proveu por nós, e outros estão sozinhos, soltos pelo mundo, sem a proteção de Cristo, sem a salvação que ele providenciou. Rejeitaram, como aquelas pessoas rejeitaram a salvação do dilúvio entrando na arca, né? Muitos desacreditam e não reconhecem, não confiam em Deus para serem salvos através de Cristo Jesus, como aquela geração de pessoas não confiou em Noé para entrar naquela arca. Nós vemos outras sombras, né? A gente falou agora há pouco sobre o tabernáculo e o véu que separava os homens, separava o lugar santo, né, dentro do templo, do lugar comum, e o lugar santo era onde? O Santíssimo, né? Era onde estava a presença de Deus. Havia um véu que separava as pessoas da presença de Deus. E ali só podia entrar o sacerdote. Quando Cristo foi crucificado lá na cruz, esse véu foi rasgado de alto a baixo. Ele se rasgou, deixou de haver divisão entre o lugar santos. Por quê? Porque Cristo, ele entrou naquele lugar santo, não naquele lugar terreno do tabernáculo. Ele entrou no lugar santo diante de Deus, no céu, se apresentando como sacrifício por nós. E quando ele fez isso, a Escritura nos diz que ele abriu um novo e vivo caminho com o seu sangue. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que só através dele nós podemos ir ao Pai. Então, o que aquele véu simbolizava? Essa divisão que havia entre nós e Deus, ela foi rasgada de alto a baixo com aquele véu. Então, nós vemos símbolos, né, mais símbolos no Antigo Testamento. Os rituais de purificação do sacerdote, que para se apresentar diante de Deus tinha que se lavar antes de entrar, e tudo que ele fazia, tudo aquilo eram símbolos. O sangue dos umbrais, nos umbrais da porta, lá no Egito ainda, antes que o povo de Deus conseguisse sair daquela terra, que simbolizava ali, né, o mundo, todo o mal ali, antes deles conseguirem sair dali, eles fizeram o sacrifício como Deus orientou, eles sacrificaram o cordeiro que havia sido separado, passaram o sangue nos umbrais da porta, e quando o anjo da morte vinha para executar juízo, ele via aquele sangue, e aquele sangue foi a única coisa que salvou, que fez diferença entre a vida e morte dos primogênitos. Porque os que creram em Deus, que eram israelitas, e passaram aquele sangue nos umbrais, se salvaram. Os que não creram, não aceitaram o sacrifício, não fizeram o sacrifício do cordeiro, não se cobriram com aquele sangue, foram condenados. E nós vemos aí claramente, né, a tipificação da salvação através do Cordeiro de Deus, que era Cristo. Nós temos lá no Jardim do Éden, lá no comecinho ainda, quando Adão e Eva pecaram, a gente já falou disso no começo do estudo,
e eles se cobriram das próprias obras, né, fazendo roupas para si com folhas de árvore, e Deus chegou e mostrou para eles que a nudez não se cobre assim, que a nudez se cobre com o sacrifício de um animal, e Deus foi ali, sacrificou um animal, eu acredito que um cordeiro, e com o sangue daquele animal, através do derramamento de sangue daquele animal que morreu, Deus fez com a pele dele roupas para Adão e para Eva. A gente vê ali um tipo, né, da salvação em Cristo que nos cobre da nossa vergonha, do nosso pecado, através do sacrifício dele. Então, o Antigo Testamento inteiro, ele fala desse símbolo. Nós vemos Israel atravessando todo o deserto, peregrinando por anos ali no deserto, a caminho de Canaã, que era a terra prometida, um lugar que manava leite e mel. E nós sabemos que Israel é um tipo da igreja, e que aquele deserto ali é um tipo desse mundo, dessa vida que a gente vive aqui, né? Que não é definitiva, é uma vida em tendas, é uma vida provisória, né? A gente está de passagem, a gente não finca os nossos alicerces nessa terra, a gente passa por ela, abrindo mão de tudo aquilo que é fardo, que é peso, tudo aquilo que não é da vontade de Deus, enquanto caminha para a terra prometida, que é um lugar onde nós vamos provar definitivamente dos delícias de Deus. Então, são vários os simbolismos que nós temos no Antigo Testamento. Eu quero falar de uma sombra em especial. Vocês já devem ter reparado essa foto que está aí no fundo nos slides, né? Essa foto aí, gente, é um desenho da serpente, né? Ela é uma cópia da serpente que foi feita. Nós vamos ler a passagem que fala sobre essa serpente. Essa escultura ela fica na Palestina. É uma cópia da Neustan, né? Vamos ler aqui para a gente saber a passagem que fala exatamente sobre essa serpente. A serpente levantada no deserto. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor. Peraí, só um minutinho, gente. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar, né, que ao olhar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Gente, essa passagem aqui é maravilhosa. Eu acho que de todas as sombras do Antigo Testamento, essa aqui fala claramente de algo assim maravilhoso que nós vamos entender agora. Vamos para o próximo slide? Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze a sarava. Cristo diz para a gente lá em João 12, 32, 33, ele disse assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estavam para morrer. Moisés, o povo pecou, Deus mandou castigo. O castigo de Deus foi uma serpente abrasadora que picava as pessoas e muitos israelitas morreram. Então, muitos morreram ali por causa do seu pecado, da sua murmuração. Eles pecaram contra Deus e desobedeceram a Deus. E Deus mandou castigo sobre eles, e eles se arrependeram através do castigo e pediram a Moisés que orasse a Deus por solução. Qual foi a solução de Deus? Que Moisés fizesse uma serpente de bronze, colocasse ela numa haste, né? E levantasse aquela haste. Sempre que alguém era picado por uma serpente abrasadora, Deus não retirou as serpentes. Deus deu um remédio para quem fosse picado por ela. E sempre que alguém era picado, ele olhava para aquela serpente de bronze no alto e ele sarava. Ele era curado só de olhar para ela. Vamos entender aqui o simbolismo disso? Quando Cristo disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. E isso aqui o texto fala que foi por causa do tipo de morte que ele ia morrer, que era uma morte de cruz. Então, esse levantado aqui, gente, ele estava falando o seguinte: quando eu for colocado lá naquela cruz, quando eu for crucificado, quando eu for feito um escárnio lá no alto daquele monte,
eu vou atrair todos a mim, ali, naquele momento levantado, né? Naquela cruz, naquela haste. E vamos ler Isaías 45, diz assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O que Deus está dizendo aqui? De uma salvação que ela não é por obras. Aqui está, claramente, a gente vê a graça de Deus numa salvação que nos ensina a olhar para Ele. Não são as obras, o que nós fazemos, não são as nossas ações, as nossas atitudes, a nossa bondade, até porque a Escritura diz que nós não somos bons, nós somos maus, nós somos pecadores. A Bíblia diz que nosso coração é desesperadamente corrupto, mais do que todas as coisas, né? E que é enganoso, nosso coração não é digno de confiança. Então, nós somos pecadores. E a nossa justiça para Deus, talvez você ainda não tenha encontrado a graça, talvez você ainda acredite que você é bom, e eu preciso te dar a má notícia de que a nossa justiça para Deus, aquelas coisas que a gente acha que são boas, que a gente faz, que talvez fossem dignas, né, de nos justificar, a Bíblia diz que aquilo para Deus é como um trapo de imundícia. Então, até as nossas boas ações para Deus, o trapo de imundícia era aquela faixa que cobria a pele apodrecida do leproso. Pensa num curativo com pele morta e pus, fétido. Isso é o que cheira a nossa justiça para Deus. Ou seja, se você ainda tem alguma esperança de se salvar por você, por suas obras, tenha noção disso. Nós não podemos fazer nada acerca da nossa salvação. A nossa salvação só é possível através de Cristo. E qual é a nossa participação nisso? Olhar para Ele e ser salvo. Olhar para aquele Cristo pendurado naquela cruz e entender que Ele fez tudo e que nós devemos tudo a Ele. Não são as nossas obras, não são as nossas manifestações de bondade, não são as nossas ações caridosas, até porque cada uma das nossas ações, mesmo as que parecem melhores, se nós formos investigar, como diziam os puritanos, na sua origem a gente vai encontrar algum tipo de pecado, seja o orgulho pelo retorno que aquela ação traz, mas sempre há pecado, porque nós somos concebidos em pecado, né? A partir do pecado de Adão, ali no Jardim do Éden, a Bíblia diz que o pecado passou a todos nós. Então, a nossa salvação, ela vem de olhar para Deus, de olhar para aquele Cristo que foi levantado lá naquele monte, numa cruz, e entender que aquele sacrifício que ele fez é a única razão pela qual eu tenho acesso a Deus e sou aceita diante de Deus. Gente, o que significava, então, essa serpente? Se você já viu essa foto aí no fundo, talvez você tenha percebido que ela se parece muito com uma cruz. Deus estava deixando símbolos ali, gente, do que ele faria com o seu próprio filho. O pecado entrou por um homem, entrou por Adão, né? A consequência do pecado nos alcançou, mas foi também por um homem que Deus enviou a salvação. Seu filho nasceu em carne. E nós vamos ver um pouco mais lá na frente nesse estudo de como isso foi arquitetado por Deus de maneira maravilhosa. Porque Adão era homem, era feito carne. E para que Cristo nos salvasse dos nossos pecados, ele teve que cumprir requisitos. Então, da mesma forma que a morte veio através daquela serpente abrasadora, os homens pecaram e a consequência do pecado é a morte. E a morte veio através de uma serpente que picava todo Israel e milhares morreram. Quando Deus mandou resposta, ele não removeu a sentença. Porque a sentença para o pecado, ela continua sendo a morte. Então, ali naquele deserto, Deus não disse, não, vou tirar a serpente. Ele não tirou. As serpentes abrasadoras continuaram no meio do povo. A consequência do pecado, ela permanece, ela é morte. Mas Deus deu a Moisés a resposta. Ele disse, você vai fazer outra serpente. Por uma serpente entrou a morte. Agora você vai fazer a serpente que dá vida. E Moisés fez uma serpente de bronze. E colocou ela numa haste e levantou ela. E todo mundo que olhava para aquela serpente, que era picado, que estava condenado à morte, vivia. Gente, isso é maravilhoso. Isso é, assim, incrível. Vamos para o próximo slide aqui. Olha bem para essa imagem que vai estar na tela, que eu vou colocar aqui agora. E entende a preciosidade desse momento.
Olha para essa serpente no fundo, pendurada numa haste, e olha para esse Cristo, pendurado numa haste, numa cruz. Cristo, lá em João, eu vou reduzir um pouco a tela aqui, lá em João 3, 12, 15, ele disse assim, ele estava falando para as pessoas que estavam ouvindo ele, se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Gente, essa passagem é incrível. Deus deixou lá no Antigo Testamento, lá no período que aquele povo estava peregrinando no meio do deserto, envolvido em pecados, em várias situações e circunstâncias. Eles pecaram, Deus enviou o castigo, mas Deus enviou a resposta, que era para eles um sinal de um tempo pleno em que Deus enviaria uma resposta definitiva para a morte. E a resposta definitiva para a morte, que para nós é consequência de pecado, e que nós não estamos falando só da morte física, nós estamos falando da morte eterna que provarão aqueles que não olharem para o Filho de Deus. Ali naquele deserto, há tantos anos atrás, Deus construiu uma história para fazer menção do sacrifício que Cristo faria um dia, vários anos depois. Nós estamos olhando para a história hoje a partir de um ponto do meio para o fim. Mas aqueles homens e mulheres do Antigo Testamento, eles olhavam para a história do começo para o meio. A plenitude dos tempos, que era quando Cristo se manifestaria, ela não tinha chegado ainda. Então, para eles, Deus dava sombras. Deus mostrava sombras daquilo que ele faria. Hoje, nós olhamos para a história do meio para o fim e nós conseguimos ver a perfeição, quem era, né? O que aquelas sombras representavam? Elas representavam o Cristo, o Filho de Deus que ele um dia ia colocar naquela haste. E ele mesmo afirma aqui que da mesma maneira que Moisés levantou a serpente, assim importa, e já aconteceu isso porque ele já foi levantado. Então, assim importava que ele também fosse levantado numa cruz, como a serpente de bronze foi, para que todo mundo que olhasse para ele no alto daquela cruz fosse salvo. Assim como diz a profecia lá em Isaías 45, né, a palavra de Deus que diz, olhai para mim e sede salvos, vós todos os moradores da terra. E ele foi pregado lá naquela cruz para que todos olhassem para ele e pudessem receber gratuitamente a salvação que ele providenciou ali, pendurado naquele madeiro. Gente, isso é maravilhoso demais e grandioso demais para nós. Entender e ter a capacidade de ver essas coisas, como diz a Escritura, né? Coisas muito superiores nós vimos no nosso tempo. Homens e mulheres morreram no Antigo Testamento, no passado, esperando promessas que eles não viram. Eles acreditaram, mas eram promessas que se cumpririam de maneira superior nos nossos dias, e nós vimos isso se cumprir. Nós vimos esse Cristo ser levantado, né, a nosso favor. E agora nós temos condições de entender a sombra de Cristo no Antigo Testamento ali dentro do livro de Ruth. Nós estamos estudando esse livro e a finalidade principal, um autor chega a afirmar que esse livro também poderia ser chamado como o Evangelho segundo Ruth, né? E realmente é maravilhoso encontrar aqui em Boaz uma sombra do perfeito resgatador. Vamos ler o capítulo 2 do livro de Ruth? Diz assim, capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. O capítulo já começa, gente, nos dando esse gostinho de entender a figura de Boaz e nos traz aqui detalhes sobre ele. Primeiro, ele era parente de Elimeleque. Ele era da família de Elimeleque. Ele se chamava Boaz. Mas aqui também afirma que ele era senhor de muitos bens. Vamos avançar um pouco mais aqui. O Boaz, ele era da família e era rico. Para ser resgatador, ele deveria ser um familiar com condições financeiras de resgatar as propriedades do falecido. Esse conceito de resgate, gente, é um conceito, a gente lê lá a lei que Deus deixou para que quando
um homem morresse sem deixar descendência, o seu irmão se casasse, né? Ou com o seu, eu digo irmão, mas seria o familiar mais próximo. Se casasse com aquela mulher e levantasse descendência, para que o nome do falecido não fosse retirado da terra de Israel, para que a herança dele não fosse passada a outra pessoa, né? Para que as tribos permanecessem, né? Divididas ali e não se perdesse o nome de ninguém, nada fosse apagado da história. E a gente vê isso lá no comecinho, né? Quando a gente pensa, por exemplo, eu acho que é Pérez, né, se não me engano, que Tamar se casa com um dos filhos dele, morre um, morre o outro, e o mais novo ele acaba não dando em casamento para ela, como era o costume e essa lei exigia, para levantar descendência aos falecidos, ele acaba não dando o filho mais novo com medo de que ele morresse também, e cometendo ali injustiça, desobedecendo a essa lei, e é ali que a gente vê o momento em que Tamar, né, faz aquela ação, ela se deita com o seu sogro, né, como se fosse uma prostituta ali, e ela mostra para ele a injustiça do que ele estava fazendo em descumprir aquela lei e não dando a ela o mais jovem como marido para que ela suscitasse descendência aos falecidos. Então, era uma lei e já vigorava há muito tempo entre o povo de Israel, né, algo que Deus estipulou logo no começo da história deles. E a ideia era que não houvesse essas viúvas, essas mulheres desamparadas. Essa lei permitiria um novo casamento, descendência, sustento para essas mulheres e a continuação do nome do falecido. Mas para ser o resgatador tinha que ser da família. Era necessário que fosse o familiar mais próximo e que tivesse condições financeiras, porque ele precisava resgatar financeiramente, às vezes até comprar da mão de alguém aquela propriedade que havia sido perdida ou repassada. Ele precisava ter condições para adquirir aquela propriedade. E nós vamos ver aqui como que até essa questão do levirato, do resgate, tudo isso apontava para Cristo. Olha, vamos ver aqui como que Cristo se encaixa nessa figura, né? O Boaz ele estava representando o perfeito resgatador que seria Cristo. E o resgate que Cristo faria, ele seria um resgate muito superior a esse resgate que era feito na lei do levirato. O Boaz, até aqui então, ele ainda não é o resgatador. Ele tem condições para ser. A gente está vendo que ele era da família, primeira condição. Se ele fosse de outra família, isso não seria possível. E ele era rico. Agora, vamos olhar para Cristo. Cristo era o próprio Filho de Deus. Só que para realizar o resgate, ele precisava ser da nossa família. Vamos ler aqui um texto que diz o seguinte: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-eis louvores no meio da congregação. Peraí, deixa eu retornar aqui para a gente dar continuidade no texto. Diz assim: e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. De que esse texto está falando aqui, gente? Cristo, ele nos chama de irmãos. No texto anterior que a gente leu, a gente vê que Cristo se fez carne e sangue. Ele era o próprio Deus, o Verbo, aquele por quem todas as coisas foram feitas, né? Tudo foi criado por ele, através dele, sem ele, nada que foi feito se fez. Só que para participar da nossa condição, para nos resgatar do nosso pecado e da nossa condenação ao inferno, da nossa perdição, para nos resgatar do nosso estado, ele precisava ser da nossa família. Ele precisava participar da mesma condição que nós participamos, que é da condição humana, ser feito de carne e de sangue. Olha o que o texto diz. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
destes ele também igualmente participou. Nós somos humanos, carne e sangue. E Cristo, como esse texto afirma, ele precisou, para ser nosso resgatador, participar da mesma natureza que nós, carne e sangue. E ele igualmente fez isso, se tornando como um de nós, humano, nascendo de mulher. Ele, o Deus que fez os céus e a terra, se resumiu a um ventre materno, né? Ele se resumiu a habitar dentro do ventre de uma mulher. Para quê? Para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. E aqui embaixo a gente vê um detalhe que diz assim: ele evidentemente não socorre a anjos, mas a descendência de Abraão. Ou seja, Cristo não se fez participante da natureza dos anjos para socorrer a anjos. Ele se fez participante da nossa natureza. E por que ele se fez participante da nossa natureza? Para poder se colocar nas condições de nosso resgatador. Ele precisava ser da nossa família para que pudesse nos resgatar dos nossos pecados. E olha o que ele se fez para isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 7 ao 8. O que ele fez? Para assumir essa condição de ser nosso familiar, de poder nos resgatar, ele se esvaziou. Ele deixou toda a sua glória, toda a sua beleza, toda a sua santidade, toda a sua... Ele se despiu de tudo que ele tinha, de toda a glória de onde ele habitava, para se esvaziar a ponto de assumir a forma de servo, se tornando semelhança de homens e ser reconhecido em figura humana. Ele foi um de nós. Ele andou por essa terra como nós, sem pecado, mas ele foi de carne e sangue como eu e você. É por isso que a Bíblia diz que ele em tudo foi testado, foi provado, e ele foi provado não como um ser angelical, ele foi provado como homem, ele foi provado tendo carne, sangue, nervos, como nós temos. Ele se fez da nossa família para poder nos resgatar. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que ele foi feito? Ele foi feito como nós, semelhança de carne pecaminosa. Ele não tinha pecado, mas ele foi feito semelhante à nossa carne pecaminosa, porque na cruz ele assumiu o nosso pecado. O castigo, gente, era para pessoas como nós, de carne e osso. Para levar o nosso castigo, ele assumiu carne e osso e tomou o nosso lugar naquela cruz. Ele não poderia tomar o nosso lugar daquela cruz, não sendo nosso familiar, não sendo como nós, feito de carne e osso. Então ele se esvaziou e se encarnou perfeitamente, andou por essa terra, cumpriu com perfeição todos os requisitos, tudo que a lei exigia de alguém para que fosse perfeito, e homem algum jamais tinha conseguido cumprir isso. Cristo veio, se manifestou em carne, e ele cumpriu cada preceito da lei para nos dar acesso ao céu, mas ele também morreu naquela cruz, carregando sobre ele os nossos pecados. Mas para assumir o papel desse resgatador, o próprio Cristo e Deus, ele precisou cumprir requisitos. Assim como Boaz ele cumpriu o requisito de pertencer à família e ser rico, Cristo cumpriu o requisito de pertencer à família assumindo carne e sangue. E é por isso que ele nos chama de irmãos. E ele também era rico. Como Boaz é dito ali, senhor de muitos bens, Cristo também era rico o suficiente para nos resgatar. E a palavra de Deus diz lá em Coríntios, né? 2 Coríntios 2, capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, o Boaz ali, ele é uma figura, sim, do nosso resgatador que é Cristo. Ele é uma figura, ele é uma sombra pálida de algo muito superior e mais perfeito,
né, que Deus revelaria, que era na plenitude dos tempos, o seu filho, aquela serpente de bronze, lá no alto, exposta, para a qual todo aquele que olhar seria salvo, e ele se fez carne, ele cumpriu requisitos para ser esse resgatador, e ele levou sobre si, se esvaziou primeiro para compartilhar da nossa condição de humanidade. E depois ele veio aqui como homem, como nós, e ele carregou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa dor. E ele, com toda a sua graça, ele compartilhou conosco. Ele levou nossos pecados, mas ele também compartilhou conosco da sua riqueza, resgatando para nós o direito de estar novamente com Deus. Aquilo que Adão perdeu lá no Jardim do Éden, a comunhão com Deus. Cristo resgatou para nós uma nova vida, através do novo caminho que ele abriu com o seu sangue. Então, é maravilhoso ver que toda a Escritura, ela aponta para Cristo. Eu não me lembro o nome do pregador, mas há um homem de Deus que diz que nós devemos ler a Escritura e não virar uma página antes de encontrar Cristo nela, antes de encontrar sinais da graça de Cristo nela, porque não é sobre nós, não é sobre a nossa vida, sobre os nossos desejos, sobre o que nós planejamos, é sobre Cristo. E Deus quis exaltá-lo sobre todas as coisas. Deus construiu toda uma história e Cristo está no centro dela. Ele é a razão de todas as coisas. Tudo é dele, por ele, para ele, e sem ele, nada que foi feito se fez. Então, olhar para o livro de Ruth, e olhar para Boaz, e enxergar ali o perfeito resgatador, a figura do perfeito resgatador que se manifestaria, é maravilhoso. E é o objetivo de Deus para nós, não só no livro de Ruth, mas em toda e qualquer porção da Escritura que a gente compartilha. Ser capaz de enxergar que Deus estava tentando revelar a bondade dele e a misericórdia dele em todo o tempo, em todas as ações, acerca do que ele faria. E nós sabemos que já fez por nós, através de Cristo, seu Filho, nos salvando na cruz. Nós vamos ver ainda nesse livro muitos outros atos de bondade, muitas outras formas pelas quais o Boaz se identifica, né, como um reflexo, uma figura, uma sombra de Cristo ali no livro de Ruth. Eu espero, nós vamos encerrar por aqui, eu espero que você tenha sido abençoado com esse estudo, eu espero que isso te faça refletir sobre o quanto a Escritura é rica e como há tanto para nós conhecermos e como nós muitas vezes nos acomodamos com tão pouco e conhecemos tão pouco de Deus. E não somos capazes de ver toda a riqueza que está oculta na Escritura e que Deus nos convida a desfrutar, a entender e a conhecer. E partindo desse ponto, que você esteja conosco nos próximos estudos do livro de Ruth, aprendendo mais sobre a beleza desse Cristo, sobre a bondade de Deus e sobre a soberania de Deus manifestada em toda a Escritura, mas nesse momento nós estamos avaliando tudo isso partindo de uma visão do livro de Ruth. Então, eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada, e que nós possamos nos ver no nosso próximo encontro. Nós vamos tratar de vários assuntos no próximo encontro, várias utilizações práticas que nós podemos retirar do livro de Ruth. E eu espero você lá. A paz do Senhor.